E nós estamos no capítulo 7 da narração do evangelista. E o versículo de hoje, vamos começar pelo versículo 36. Na semana passada, nós vimos Jesus falando-nos sobre João Batista. E hoje nós vamos adiante, na sua jornada entre nós, num subitem que tem o título de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Então, Simão era um fariseu, era um homem do templo. Ele era responsável por acompanhar as pessoas, os judeus, é claro, não os romanos, as pessoas da fé judaica, se estariam eles cumprindo o que é determinado na lei. Então, isto faz o fariseu. E Jesus foi, então, comer, né, as grandes... Era um momento rico, onde muitas lições eram passadas. Um momento informal e um momento que favorece que as pessoas estejam mais disponíveis, porque estão ali realmente no momento de informalidade. E Jesus se aproveitava tanto dos momentos à volta da mesa, quanto nos momentos já mais, então, voltado à multidão, em que ele curava. Não é? Também um excelente momento em que as pessoas estavam muito predispostas a ouvi-lo. Vejamos, então, como começa a narrativa de Lucas sobre essa passagem. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Nós hoje trouxemos aqui uma imagem. O que nós vemos aqui? Vemos como era que as pessoas comiam naquela época. Não comiam sentadas, comiam reclinadas. Aqui nós vemos um pouco do corpo do mestre, não é? Do joelho, não é? Para baixo, das pernas para baixo. Vemos ali uma personagem que vamos descobrir agora quem é esta personagem. Então, Jesus se reclinou à mesa na casa do fariseu e ali seria então servido a refeição. Eis que uma mulher que era... foi daí que... Foi aqui mesmo, a questão da pecadora, né? A questão da nossa Maria Madalena, que ela não é Maria Madalena, ok? Mas nós já vimos como Jesus trata os corações que estão no erro e se fortalecem diante do mestre para o quê? Endireitar seus caminhos. Difícil, quanto mais no erro está uma pessoa, mais difícil é endireitar o caminho. Então há sempre o quê? Muito mérito, porque exige um grande esforço. Querida Georgina, seja bem-vinda. Então, eis que uma mulher que era pecadora na cidade, aquela questão, não é? Imaginemos aquela época, todos sabiam quem era quem. Sabendo que Jesus estava reclinado à mesa na casa do fariseu, o que ela fez? Levou um vaso de alabastro com unguento. Vemos aqui aos pés dela, não é? Um pequeno vaso com unguento. E estando por detrás aos seus pés, detrás do pé, não estamos vendo? Ela não está na frente do pé, ela está vendo aqui a parte de cima do pé, certo? Então, aos seus pés, chorando, ela molhava com suas lágrimas os pés de Jesus. Ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugava-os com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, vejamos quanto carinho tem esta mulher diante do mestre. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo. O que quer dizer consigo mesmo? Ele pensou. Se ele fosse profeta, vamos lembrar que os homens do templo, no fundo, o quê? Aceitavam Jesus como Messias?
Até aceitavam que ele fosse profeta, mas tentavam o quê? Desqualificá-lo, já que Jesus era uma ameaça. Ele sabia que era visto assim, mas ele tinha uma tarefa a fazer e lá fazia a sua tarefa e não contendia desnecessariamente. Foi convidado, era um bom momento. Ele já sabia tudo o que ia acontecer? Espírito puro? Já sabia. E deve ter, olha aí, deve ter visto uma excelente oportunidade, não é? De passar ricas lições. Então lá o fariseu pensou, se ele fosse profeta, bem saberia quem é e qual o tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Ou seja, se ele fosse profeta, deveria o quê? Repudiar a pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse, então aqui o nosso evangelista, o nosso Lucas, deixa muito claro que Jesus respondeu ao pensamento do fariseu. Ele respondeu, em alto e bom som, ao que o fariseu pensou. Mas disse assim ao fariseu em resposta: Simão, tenho algo a lhe dizer. E Simão responde: Dize, mestre. Certo credor de Jesus. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Bom, em qualquer dinheiro que seja, 500, não é? É 10 vezes mais que 50. Então, um devia muito mais do que o outro. Eram 2 devedores. Um devia a ele, ao credor, 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum deles, nenhum dos 2, nem o que devia 500 podia pagar os 500, nem o que devia 50 conseguia pagar os 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Com o quê? Com o perdão da dívida. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual devedor amará mais o seu credor que perdoou a dívida? Em resposta, disse Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou, ou seja, aquele que recebeu um perdão de uma dívida de 500 denários foi mais agraciado do que aquele que teve o perdão de uma dívida de 50 denários. Então, Simão respondeu que o que teve a dívida de 500 denários perdoada foi o que mais amou o seu credor por ter lhe perdoado a dívida. Então, Jesus diz a ele: julgaste retamente. Ou seja, o fariseu disse exatamente a resposta sensata. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. Então, ela amou muito, devia muito, mas amou muito. No entanto, quem ama pouco, se perdoa pouco. Ela foi muito perdoada porque muito amou. Olha, Jesus está vendo um ato simples? Jesus está vendo um ato de profunda gratidão. O que nós vemos aqui é uma pessoa extremamente emocionada diante de algo que aquele rabi, né, aquele mestre, passou para a vida dela. Algo valioso. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Há muita emoção, não é? Uma emoção extremamente sublime, na frente de todos, da mais profunda, ampla e bela gratidão.
Então, qual o efeito de Jesus na vida desta mulher? Não sabemos, mas por isto nós vemos o quê? Que há um grande efeito de Jesus na vida dela. E ela exprime esse efeito, essa bênção de Jesus na sua vida desta forma. E disse a mulher, Jesus, virou-se então, porque primeiro ele vira-se para a mulher, mas fala com Simão. E agora, virado para ela, ele diz a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te tornou salva. Vá em paz. Bom, fé é um sentimento de sujeição a um poder maior, o qual cremos profundamente ser extremamente importante em nossas vidas e com uma tal força capaz de nos mover, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas fé em quê? Fé em quê? Jesus fala de fé. Fé em quê? E Jesus sempre destaca que a nossa fé deve ser junto a quem? A Ele? A nossa fé deve ser junto ao Pai. Jesus sempre busca a nos trazer e nos ligar a Deus, nosso Pai. Só que nós temos enorme dificuldade de chegar a Deus. E aí Jesus chega-nos como esta ponte, o caminho. E ele se identifica como caminho, e este caminho equivale à verdade. Ele traz a verdade que nos liga a Deus. E essa verdade é o Evangelho. Então, o Evangelho que Jesus nos traz, porque o Evangelho é a palavra de Deus. Então, ele é o caminho porque ele nos traz. Deus o envia como o Messias, o Cristo, não é? O enviado, para nos trazer o Evangelho, que é a palavra de Deus. E aí, vemos lá o caminho iluminado que Jesus representa. Quando falamos, não é? Jesus é o farol de nossas vidas, porque ele representa a luz que ilumina o caminho para fora das sombras do nosso eu, da nossa visão distorcida da realidade, de uma visão onde a materialidade é o objetivo, mas a materialidade é meio, não é o objetivo. O nosso objetivo é trilharmos o caminho para alcançarmos Deus. Jesus nos fala: eu e o Pai somos um. É isto que ele vem nos trazer. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais. Mas apenas isso se dará quando nós transpusermos o caminho e estivermos, assim como Jesus está, frente a Deus.